Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nesta que certamente será uma linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Isso porque ainda é muito cedo, mas a verdade é que a partir de agora elas serão cada vez menos lindas. Por quê? Porque o verão israelense está nos deixando e o inverno rigoroso próprio das nações desérticas começa a bater as portas de Israel. E eu prossigo na minha saga das praças e parques do meu país, na verdade, da cidade santa de Jerusalém. Muitos de vocês podem imaginar que, assim como no último vídeo, eu escolhi uma floresta de Jerusalém para gravar a minha mensagem, mas nada poderia estar mais equivocado. Na verdade, eu não estou a mais do que 2 ou 3 minutos do centro da cidade. E como eu sempre chamo a atenção, Jerusalém, de fato, é uma cidade adorável, com espaços encantadores que me permitiram, ao longo dos anos, ter todas essas praças, todos esses parques, com o cenário das mensagens de Torá que eu compartilhei ao longo dos anos com todos vocês. Isso, evidentemente, me trouxe grande alegria, porque, embora fosse mais fácil me sentar à mesa e ter aquele fundo tradicional, com prateleiras abarrotadas de livros de Torá, eu sempre prefiro falar sobre a mensagem divina na rua, sobretudo em contato com a natureza. E o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá. Mas esse Shabat é um Shabat muito especial, é chamado de Shabat Shuvah. Por quê? Porque o Shabat que se localiza entre a celebração de Rosh Hashanah e Yom Kippur, esse período do calendário judaico é um período muito especial para o povo judeu, apenas para o povo judeu. Compreendam que Yom Kippur é uma celebração destinada exclusivamente ao povo judeu, a Aseret Yemei Teshuvah, esses 10 dias que começaram na celebração de Rosh Hashanah e que vão terminar com o início da celebração de Yom Kippur, que vai ter lugar na semana que vem, na quarta-feira ao anoitecer, marca um período em que cada judeu que já foi julgado, assim como o conjunto dos gentios das nações, tem a oportunidade de mudar o decreto de Hashem e ter seu nome selado no livro da vida, no livro da abundância, no livro da saúde, no livro da felicidade. E essa paraxá, que tradicionalmente é lida junto com a da semana anterior, Nitzavim, porque contém o menor número de versos de toda a Torá, apenas 30, ela tem essa característica, e como nós vamos ver, a sabedoria contida nela também nos remete a este período, a Aseret Yemei Teshuvah, e sobretudo a necessidade de retorno, se é Teshuvah, né? Se é uma semana, na verdade 10 dias, que marcam um período em que cada judeu deve fazer um esforço, se reconciliar com o pacto do Sinai, nada mais apropriado que seja um Shabat dedicado a essa reflexão. Portanto, apesar de tradicionalmente a Parashá Vaelha ser lida com a Parashá Nitzavim, este ano o calendário judaico estabeleceu leituras separadas, o que eu confesso a vocês eu sempre prefiro, porque me permite estabelecer com maior rigor análise de cada pequeno fragmento da mensagem que Deus transmitiu ao mundo através do povo judeu ao entregar a Torá no Sinai. E as palavras da Parashá, o que a torna especial também, fazem parte do último testamento de Moshe Rabbeinu. É nesta Parashá que está registrada a morte do nosso maior profeta. Sua liderança está prestes a terminar, mas não porque a sua força física está falhando, apesar dele já ter 120 anos. Não, Moshe não pode mais ir e vir porque o seu tempo se esgotou. E o Talmud nos revela que o tempo de um governante não pode infringir nem mesmo um fio de cabelo no tempo do próximo. Trump governa os Estados Unidos no momento que tem que governar, e Lula também, Macron e, naturalmente, o nosso primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Moshe deixa o mundo, mas ele deixa o mundo com enormes arrependimentos. A vida dele não foi perfeita. Ele também não realizou tudo o que queria realizar nesse mundo. Ele não vai, sobretudo, liderar o nosso povo na entrada.
de Eretz Israel, ele sequer vai ser enterrado na terra natal do nosso povo. E seus filhos, como nós sabemos, não vão sucedê-lo na liderança do nosso povo. Mas Hashem deu um presente a Moshe, um presente difícil de receber. Hashem permitiu que Moshe visse profeticamente o futuro do povo judeu até a redenção messiânica. Mas, Átila, por que esse é um presente difícil? Porque ele viu um túnel escuro. Porque ele viu um túnel escuro da futura história judaica, com suas lutas, suas dificuldades, suas tragédias das eras vindouras. Mas Moshe teve consolos também. Ele se consolou sabendo que seu amado Yoshua Binum assumiria seu lugar e traria Israel, as 12 tribos do nosso povo, como eu disse antes, para sua terra natal. Ele também se consola com a promessa imemorial do Deus de Israel, de que nós sobreviveríamos a todas essas vicissitudes. A morte não aterroriza Moshe, não é a tristeza, uma suposta tristeza da morte que assombra Moshe, mas o fato dele deixar o mundo, um lugar onde se pode realizar tanto, para um mundo eterno, onde simplesmente já não existem mais desafios. Aqui já tem uma lição muito poderosa. Você ir reclamando dos seus problemas, arregaça as mangas e vai à luta. É Deus oferecendo a você oportunidade de crescimento. E é preciso destacar que o próprio nome da Parashá Vaelesh, Moshe, foi. Mas Moshe foi para onde? Para falar ao povo judeu dos confins do mundo? Não se trata disso. Ele foi de tribo em tribo e mostrou seu amor, tenda por tenda, 3 milhões de judeus, 12 tribos, um amor que não conhecia limites. E os visitou individualmente, abençoando-os, fortalecendo-os, né? Mesmo no último dia. A única preocupação de Moshe Rabbeinu, apesar de sua morte iminente, era o bem-estar do povo judeu. Esse era o foco de sua preocupação, e não é de se admirar que nunca tenha havido um outro como Moshe. Ele é mesmo o paradigma como liderança do altruísmo e da orientação sábia. Faleceu, nos deixou, mas sua influência permanece. Milhares de anos depois, nós estamos aqui para lembrar os seus ensinamentos. Nós, os Bnei Israel, Moshe, ao se dirigir ao nosso povo, não mede palavras e chama atenção da necessidade. Aqui está talvez o aspecto mais significativo dessa paraxá tão curta, afinal apenas 30 versos. Aqui está aquela que de fato é a essência dessa paraxá. Moshe chama a atenção do nosso povo, o adverte, o admoesta, portanto, da necessidade, para não ser destruído, de observar a aliança imemorial celebrada pelo nosso povo com Hashem, uma aliança que é inquebrável e é uma aliança que é irreversível. Que terrível é aquelas pessoas que se convertem ao judaísmo e depois não seguem a Torá e vão viver, né, como idólatras, às vezes até mesmo na terra de Israel. Mal sabem eles as maldições que trazem para a sua vida. Mas a verdade é que levará muito tempo, um tempo que na verdade ainda não teve lugar na nossa história, para que todas essas distorções, para que todas essas reviravoltas na história do nosso povo chamassem a atenção de cada um de nós da responsabilidade individual de cumprir a aliança, o pacto celebrado no Sinai. E é isso que eu quis dizer quando eu falei que essa é a essência
dessa paraxá, o seu conteúdo e talvez mesmo a sua brevidade sirvam apenas para reforçar aquele que é o poder dessa mensagem. Essa paraxá ganha força, vocês todos vão concordar comigo, e relevância, sobretudo nesse momento histórico que nós vivemos, na medida em que a história judaica avança e se desenrola ao longo de milhares de anos, isso vai ficando cada vez mais claro. Aquilo que teve lugar com a destruição do primeiro templo e mesmo depois, nas desventuras que vivemos na Pérsia, depois a destruição do segundo templo e depois o exílio, depois o holocausto e agora a guerra. A nossa história tem sido marcada por esses desafios, por essas lutas. Mas nós podemos nos consolar, assim como Moshe, porque nós sabemos que a promessa do Deus de Israel é de que nós sobreviveremos a todas essas vicissitudes, mas nós não precisamos viver todos esses desafios. Basta não nos desviarmos do Sinai. E a verdade é que a dor, a angústia e o desastre que marcam a história judaica, a vida de cada um de nós, tem a mesma origem. Qual é a origem, Átila? O fato de que nós nos afastamos das palavras de Moshe, das suas lições, das lições que nós recebemos no Sinai, de tal modo que suas palavras nessa última paraxá são claramente justificáveis e até mesmo proféticas. Aseret Yemei Teshuvah é o momento do arrependimento individual, mas é preciso, apesar da dificuldade de mudar, porque os seres humanos resistem a escolher caminhos retos em suas existências. E também o povo judeu, muitas vezes ao longo dessa história milenar, escolheu voluntariamente se afastar desse acordo inquebrantável, irreversível, imodificável, celebrado com Deus no Sinai. Mas é preciso não só que cada um de nós realize o seu arrependimento individual para que nós possamos ter um arrependimento coletivo, porque esta é a única forma de alcançar o retorno nacional. Não se trata apenas de um processo de teshuvá que marca cada um de nós, mas toda a nossa nação. E o que nós vemos, com grande tristeza, é que parte significativa do povo judeu se distanciou dessa aliança, casamentos mistos, crença em outros deuses, alienação religiosa, uma enorme ignorância das nossas tradições, daquilo que nós carregamos ao longo da história como patrimônio imemorial do nosso povo. Essa corrupção da fé precisa ser revertida. E é isso que a Aseret Yemei Teshuvah significa, a oportunidade de nós fazermos agora a escolha certa. Portanto, como vocês podem constatar, a minha mensagem de hoje é dirigida aos judeus, a todos aqueles em que minha voz puder alcançar. Se você não é judeu, envie o meu vídeo para um outro judeu, para alguém que possa se fortalecer e ser abençoado, não com as minhas palavras, mas com a mensagem de Moshe Rabbeinu. O retorno à aliança nacional é a única forma, realmente, de nós sobrevivermos. Nosso povo não tem futuro. Um outro caminho que não seja esse. Mas em que consiste isso, Átila? Talvez na tarefa mais difícil de todas. Nós temos que renunciar à cultura moderna e tudo aquilo que ela traz como rebotalho cultural, evidentemente, para nos influenciar, uma influência que nos afasta das leis divinas. Existe outro caminho para a redenção nacional do povo judeu, não há outro caminho que não nos conduza à vitória completa contra os nossos inimigos, que agora abraçarmos com todas as nossas forças esse momento, essa oportunidade, para que a redenção nacional do nosso povo
que evidentemente não se limita à vitória dos nossos inimigos árabes e toda essa conjuração de forças que passa pelo governo brasileiro, francês, espanhol, belga, irlandês, sul-africano e tantos outros que querem ver Israel destruída. A nossa resposta, ela é no campo de batalha, mas antes do campo de batalha, existe uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual será travada nos 2 dias de Yom Kippur, em que nós vamos ouvir o shofar tocar mais uma vez. E o Yetzirah, Satã, vai temer pela sua morte. E nós podemos, de fato, dar início à redenção messiânica, extirpando do nosso mundo toda a maldade. Esse é o desafio. Foi o que eu quis dizer quando, há pouco, lembrei o fato de que o arrependimento individual é difícil, mas nossa missão vai muito além do arrependimento, até porque, como o próprio Siddur de Rosh Hashanah diz, que para nós judeus, a redenção se resume ao arrependimento, à oração e a tzedakah. Mas cuidado, não é ou a oração, ou o arrependimento, ou a tzedakah. Ninguém pode comprar a redenção individual. É arrependimento e oração e tzedakah. Esse é o caminho, meus amigos. Sigamos adiante. Futuro glorioso. Espere Israel. Shabbat Shalom.